tenho 2 ministros, nesse momento, acusados de manipulação do caso dentro da corte para proteger ou o caso que está na mão da sua esposa, que é advogada do Master, ou no caso do ministro Toffoli, interesses que a gente começa a ver, até pelo envolvimento agora desse caso que está em investigação do resort, que a gente não tem ideia de onde possa chegar. Você imaginou que chegaríamos a esse ponto, Ailton? Bem-vindo. Muito obrigado, Piotr. Boa noite a todos, toda a audiência. É algo triste para o Supremo Tribunal Federal, especialmente. Me parece que não há como negar que há aqui pelo menos 2 ministros, na minha visão, absolutamente restrita à legalidade. Um que tem que explicar se é suspeito ou não, e outro caso de impedimento, ao menos na minha leitura. Ocorre que, assim, dentro do que a gente já sabe, porque não há muito motivo, primeiro, para esse inquérito ser sigiloso. Basta dizer o seguinte, e aí eu acho que a gente começa a caminhar dentro daquela estrada que eu acho que é a correta. É nós avaliarmos tecnicamente. Então, o porquê deste inquérito estar no Supremo Tribunal Federal? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Pelo que se noticiou na imprensa, havia a informação por documentos que havia alguém com foro prerrogativa de função. Então, ao menos na minha leitura, numa situação tão grave como essa, o primeiro despacho deveria explicar quem é este que tem a prerrogativa de função, que autoriza o caso a estar no Supremo Tribunal Federal, e qual foi a sua atuação. Porque pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que haja a prerrogativa de função, há de haver a atuação do agente que tenha essa prerrogativa. Então, hoje, sinceramente, ninguém sabe quem é esse agente. Ninguém sabe. Que levaria o caso até o Supremo Tribunal Federal. E eu, sinceramente, eu me entristeço há muito com esse tipo de postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu me vejo na condição de crítica, porque sou brasileiro, estudei para isso, e o Supremo Tribunal Federal não pode exigir que nós tenhamos medo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que exigir de todos os brasileiros respeito. E o respeito, ele parte do cumprimento da Constituição Federal. Então eu vejo que, assim, toda essa discussão, todo esse problema poderia ter sido sanado de início se houvesse ali a revelação de quem é essa dita autoridade que levou o inquérito ao Supremo. E digo mais, todos os atos praticados até agora no processo, no inquérito, não houve busca e apreensão de nenhum investigado que tenha prerrogativa de função. Então, se essas medidas urgentes elas eram necessárias, por que é que não foram cumpridas já com quem tem essa prerrogativa de função e que segura o processo do Supremo Tribunal Federal? Claro. Então, é uma resposta que eu acho que a sociedade deve. E aqui não é uma crítica a aquele ministro. Você me conhece, sabe que eu não vou aqui desmerecer o Supremo Tribunal Federal. Não é essa a minha função. Mas há algo a ser explicado. E o ministro fala nos autos. Só houve uma peça processual até agora que foi liberado o acesso, que foi a de busca e apreensão. E ali não há ninguém com foro por prerrogativa de função. Então, o que é que esse inquérito faz no Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta primeira, né? Até porque as críticas que fazíamos aqui, e eu tenho as feito também com veemência, em proteção ao Supremo Tribunal Federal. Exato. Eu estou preocupado com a instituição. Os que estão lá, que porventura se desviaram do seu papel de juízes do Supremo, bom, esses respondem como juízes, como nesse caso da pessoa física. Até porque a gente viu coisas absurdas recentemente, decisões de ministro colocando em dúvida a fé pública de órgãos públicos. A gente viu agora recentemente, COAF e a Receita.